Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do Estratégia Saúde. Estamos com uma entrevistada aqui da área da nutrição, a Marta. Marta, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E queria saber um pouquinho sobre você. Me fala qual é o seu nome, seu nome completo, se quiser, né? Quando que você se formou, qual a sua idade e a sua cidade natal e, principalmente, qual concurso você prestou e qual foi a sua colocação aí de aprovada? Primeiramente, não posso deixar de agradecer a professora Amanda, que é até emocionante estar aqui com ela agora conversando, porque a gente assiste as aulas e poder dizer assim para ela muito obrigada é muito bom. Estou me sentindo muito honrada. Meu nome é Marta, eu tenho 35 anos e eu me formei em nutrição em 2018. E nutrição foi assim, caiu no meu colo através de uma bolsa de estudo, porque eu trabalhava com computação gráfica há muitos anos. Nossa, E a ideia era. Eu trabalhava assim, há uns 8 anos com computação gráfica e eu precisava. Eu queria crescer, eu não conseguia. De repente, eu ganhei uma bolsa em nutrição. Na faculdade, eu gostei demais. E aí, eu tinha que escolher entre a carreira acadêmica ou fazer concurso público. Me formei em 2018 e ainda demorei de sair da área de computação gráfica. Acabei nossa, saindo ano passado. é Demorou mesmo? muito. Ano passado, professora, demorei muito ainda com o diploma na mão de nutrição, sem nem ter atuação nem nada, continuando com computação gráfica. Certo, E aí, eu não sei se eu falei minha idade, eu tenho 35 anos e sou mãe de um menininho já de 9. maravilha. E no ano passado foi um ano muito transformador, porque, como acontece com a maioria dos casos, eu estava profissionalmente muito insatisfeita e eu queria usar o diploma de nutrição. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu tomei coragem, pedi demissão na empresa que eu estava e imediatamente eu comprei o curso de estratégia. Me deparei com professores maravilhosos. Então tem assim, esse mês está completando exatamente um ano que eu estou estudando para concurso. E aí, respondendo sobre a trajetória de concursos, é, eu queria fazer o que aparecesse primeiro. Eu estava sem estratégia. Quem me ajudou com estratégia foi o estratégia. Aham. Eu entrei em contato com o suporte e me ensinaram a fazer estratégia direitinho. Surgiu um concurso para Feira de Santana, que é onde eu Uhum. estou agora, onde eu estou gravando, interior da Bahia. Foi incrível porque eu só tinha 3 meses para estudar e eu me agarrei no curso de estratégia. Eu tive o privilégio de não trabalhar, ter o apoio da família para isso. Eu sei que nem todo mundo tem, mas Aham. nada como a dedicação total e você pegar o material de estratégia de nutrição, da professora Amanda, de português, de todos os professores, e você enfiar a sua cara ali com toda a força, acreditando. E eu achei surpreendente, porque em apenas 3 meses eu fiquei em quinto lugar aqui para a prefeitura de Feira, sendo que na prova objetiva eu fiquei em quarto lugar. Foi na de títulos que eu acabei ali no desempate para quinto. E Aham. aí eu disse, nossa, não imaginava que só em 3 meses eu já conseguisse ficar na quinta colocação para a prefeitura, mas eu já estava assim muito feliz. Com certeza. Mais 3 meses veio a prova da IBSE, e aí, mais uma vez, eu queria esse concurso, era um concurso federal, e eu novamente me joguei nas aulas de estratégia. Foi uma correria muito grande, que eu sabia que eu estava correndo contra o tempo, mas assim, todos os PDFs da professora Amanda, eu estava lá devorando. Eu não tinha tempo para assistir as aulas, eu sabia que eu estava correndo contra o tempo, então eu fui para o PDF, e aí essa é uma dica, às vezes, que eu recebi, li sobre isso no blog do Estratégia. Então, nesses 3 meses, quando eu fiz a prova da IBSE, esperei o resultado e eu fiquei em segundo lugar na prova objetiva. Fiquei atrás de uma pessoa só. Maravilha. E foi Parabéns. muita obrigada. Foi assim, foi surpreendente para mim. Foi uma festa muito grande, muito grande. E aí, na posição final, por conta da prova de títulos, eu desci para a terceira posição, o que para Nossa, mim já é tá motivo de maravilhoso. festa. Tá bom demais. Me deu forças para ver que eu estou no caminho certo, que eu tenho que continuar assim
não vou soltar a mão da professora Amanda, da professora Adriana, da Lígia lá do SUS, Luz, maravilhosa, maravilhosa. porque a gente, exatamente, a gente sabe, tem que pontuar lá em cima em nutrição, tem que pontuar lá em cima, mas você tem que ir bem lá nas outras, sem sombra de dúvidas, acho que até é onde faz a diferença. Sim, Você não ir pode bem nas... negligenciar área nenhuma, né? Que faz diferença mesmo. E na IBSER você Exato. ficou em terceiro lugar em qual hospital, qual cidade? Maternidade Climério de Oliveira, em Salvador. Salvador só tem dois hospitais, né, pela EBSER. E Aham. aí foi muito bom. E engraçado que eu estava tão sem confiança, eu não, eu acho que nesse momento me faltou confiança, que eu me arrependi. Eu disse, poxa, coloquei para um polo muito grande, mas eu não estava confiando na preparação que eu estava fazendo. Estava tudo bem, eu estava com estratégia, eu estava ali com a Adriana Figueiredo me tirando da lama com português, porque eu sempre tive muita dificuldade com português. A Adriana Figueiredo me tirou da lama. Eu queria ter o prazer de poder agradecer a ela, Vou mandar o porque minha recado nota assim que de possível, eu falo para ela, ah, pode deixar. obrigada. E foi isso, a BC foi isso, foi um presente, assim. Que maravilhoso, Ô, Marta. E me fala uma coisa, o que que te levou a tomar a decisão de começar a estudar para concursos assim? Eu sempre quis essa estabilidade que eu sei que todo mundo quer, né? Eu sempre quis, professora. Eu tenho um filhinho de 9 anos, como eu falei, e na minha família eu tenho irmã e cunhado, servidores públicos. Isso é legal você ver ali dentro a estabilidade, a dinâmica, né? O conforto, que é o que a gente quer pra gente, pra nossa família. Com certeza. Então, eu estava numa empresa onde eu estava já há muito tempo, onde eu tenho um carinho pelas pessoas enorme, mas na área profissional, estritamente com relação à área profissional, eu estava muito insatisfeita, muito insatisfeita. Eu acredito que é isso que acontece com a maioria das pessoas, porque a gente fica com aquele medo de sair do conforto, da minha zona de conforto. Mas se a gente toma o primeiro passo de sair e você conta com as ferramentas certas, e aí eu digo que o Uhum. estratégia entra a família, entra os professores, entram os PDFs, os livros, você junta tudo isso e tem que acreditar, bota a cabeça para cima, olha para cima, e surpreendentemente o resultado vem. Vem, o resultado vem, não tem jeito, né? Você então começou a estudar para concurso, você estava trabalhando, né? Como que você conseguiu conciliar essa dinâmica, inclusive com um filho pequeno? Como que você conciliava o seu dia a dia? E concilia, né? Porque pelo que você está falando assim, você quer continuar estudando para concurso, mesmo que tenha sido aprovada num concurso grande, e as chances de ser convocada são muito grandes também, né? Isso mesmo. Essa questão do conciliar, eu vi que no meu caso eu tinha um privilégio, que era o apoio da minha família em pedir a demissão. E eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas está trabalhando e está com filhos. Mas o que eu acredito, porque eu também já estudei trabalhando, é que o que conta é a nossa dedicação extrema e as armas certas na mão. É você abrir mão de conforto, de lazer, de distrações e você priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Já vi muitos casos de pessoas que falam mesmo da aprovação e que tinha filho, que era mãe, que trabalhava. Mas no meu caso eu tive esse privilégio, eu tive um irmão, um cunhado, meus pais que me deram um suporte para que eu pedisse demissão. Hoje eu estou aqui ainda nessa rede de apoio. Eu sei que eu vou ter algumas privações, mas não abro mão. Faria É, tudo com de novo, certeza. professora. Com Se eu voltasse certeza. no tempo, eu teria feito a mesma coisa. Bem isso, né? Eu acho que quando começa a seguir esse caminho do concurso público, assim que você vê a estabilidade, a segurança que você tem, né, de não precisar se preocupar com algumas questões que você não deveria, além de fazer o seu trabalho ali, por exemplo, meta, né, de empresas, meta de venda, se vai ser mandado embora, se vai aparecer, enfim, né, algum problema aí no caminho, a gente não quer parar por onde está, né? A gente além de tudo, utiliza essa estabilidade para se tranquilizar e continuar estudando para outros concursos, se for essa da vontade da pessoa, né? Quem sabe? Concursos ainda maiores que a Exatamente. EBSER, né? Com certeza. Agora o céu é o limite. Com certeza.
E você falou que você teve mais acesso assim aos PDFs que não tinha muito tempo de utilizar as videoaulas, né? Que você vê Sim. como principais vantagens ou desvantagens de utilizar o PDF? Você deu como conselho utilizar o PDF, mas você vê alguma desvantagem neles? Olha, professora, eu vejo desvantagem quando a gente tem dificuldade na disciplina. Então, por exemplo, com relação a português, eu tentei ir pelos PDFs, e como eu tinha uma dificuldade muito grande desde sempre, desde a época de escola, os PDFs não estavam sendo suficientes. Então, eu ia para as questões e me faltava um suporte maior. Estava muito claro que eu precisava de alguém perto de mim falando. E aí, eu fui para as videoaulas. Então, nas disciplinas que eu tinha muita dificuldade, como português, SUS um pouco, eu ia para a videoaula. Eu não contava com o PDF totalmente, eu até lia. Uhum. Mas o PDF tem essa questão. Se naquela disciplina você está tendo dificuldade, vai para as videoaulas do Estratégia, como eu fazia, e aí ficava lá com a Adriana Figueiredo Uhum. me pegando pela mão. E teve um dia que, eu não vou chorar, mas teve um dia que foi muito emocionante, porque eu chorei, porque ela treina a gente lá em cima, né? Todos vocês treinam a gente para pegar FGV, vamos supor. Sim. Então, a gente fica pronto para o pior, digamos assim. Mas quando eu comecei a acertar as questões da FGV, a Adriana ela falou assim: a FGV não te pega mais. E ela falou bem na hora que eu tinha acertado, sabe? Uma questão que para mim era muito difícil. Então, tem essa questão do PDF. O PDF ele é maravilhoso, mas se você está com uma dificuldade maior, vai para a videoaula complementar. Por causa da didática, né? Porque acaba sendo um pouco mais dinâmico você assistir a videoaula, mas o PDF realmente ele é indispensável, né? E Com como que você certeza, isso mesmo. conheceu o Estratégia? Professora, foi totalmente aleatório. Eu tive uma sorte de escolher o curso certo. Hoje eu digo isso, porque quando eu saí do trabalho, foi minha irmã, inclusive, que me deu de presente para o meu cunhado. E ela disse: Olha, eu estou vendo aqui muitas avaliações boas, muitos testemunhos de aprovados. Então foi assim: a gente confiou no que estava vendo e hoje eu estou aqui. Nossa, foi uma mãozinha divina, então, né? Escolhe escolhe o Foi, melhor. Você lembra se você adquiriu o exatamente, eu curso acredito regular de nisso. nutrição ou se você adquiriu algum curso específico para o concurso? Então, quando eu ganhei o curso de minha irmã e meu cunhado, eles me deram a assinatura. Então, é assinatura, não é professora que você pode se matricular em três? Isso. Pronto, então Você, foi você se esse. lembra por quanto Eu, tempo? Por um ano, por dois por anos, um você tem ano, acesso? Um ano? por um ano, e depois eu renovei por mais um ano, porque eu peguei uma Ah, sim. promoção, estratégia Uhum. deu a promoção por eu já ser aluna, eu garanti logo, e minha irmã me deu esse junto com meu cunhado, então eu sempre faço o curso direcionado. Eu Certo. pego o que está lá para a EBSER, então vou fazer o curso da EBSER e assim eu vou. Sim, aí finaliza o estudo de um, você consegue excluir esse curso e se matricula em outro, né? Exatamente, aí eu excluo o que já foi e já coloquei um lá, inclusive. Uhum. E você, antes de conhecer o Estratégia, você chegou a utilizar material de algum outro cursinho? Não, no mesmo mês que eu comecei a estudar para o concurso, já comprei o curso. Aí foi bem Uhum. único e não saiu dele, não mudo para outro. Você falou bastante que você criou uma estratégia de estudo, né? Então vamos chamar isso de plano de estudos. Como que você montou isso? Como que foi esse auxílio que a estratégia te deu, né? Como que você pôde se organizar para os seus estudos? O legal é que eu estava tão perdida no comecinho que eu até a prova dos Correios eu fui fazer. Eu sei que tem Uhum. estratégia para isso também, você pegar nível médio e tudo, mas no fim das contas eu expliquei para o consultor minha situação, pedi o direcionamento e acabamos juntos resolvendo pela área de nutrição. E aí eu fiz assim, no meu caso, eu fiz o meu próprio plano de estudo, porque tinha um Uhum. passo estratégico para ajudar, mas acabei me adaptando bem a fazer o meu próprio calendário. A Sim. cada 2 dias eu mudava de disciplina. Uhum. Nutrição é que eu acho incrível a forma que você dá aula e fala coisas assim de cabeça que tem um ano que eu estou tentando decorar. E eu digo, não, meu padrão é professora Amanda. Então, tem Ai, que vezes que legal. eu não
2 dias é pouco. Então, Aham. às vezes eu faço um emendadão, eu faço 3 dias só nutrição. Eu fecho Uhum. aquele raciocínio todo. Terminou aquele raciocínio, 2 dias só para português. Eu fico lá com a Adriana 2 dias, para Certo. não ficar cortando. Desse jeito funcionou muito bem para mim. Pega um período maior de horas de estudo no dia para uma disciplina só, termina aquele conteúdo, aí no outro dia já vai para um outro conteúdo, né? É uma dinâmica diferente Exatamente. realmente do que os alunos costumam fazer, né? Mas costuma funcionar bem também, né? Sim, comigo deu muito certo. Aí quando chega pertinho do concurso, eu vou para o passo estratégico. Aí eu Aham, pego o passo estratégico e faço aquele geralzão, porque eu sei que o que está ali, a professora direcionou para aquela prova. sim. Então, é o momento mesmo de passo estratégico em cima da prova. E você tinha costume de fazer resumos, realizar simulados, a prática de questões, dessas atividades, assim, o que que você utilizou mais? Eu combino muito com o mapa mental, que o Estratégia também disponibiliza em muitas aulas. Sim. Eu combino muito com esse modelo e eu faço os meus próprios anotando e depois eu vou para o mapa mental que está disponível no Estratégia para reforçar aquilo que eu anotei no caderno. Todas as disciplinas eu faço dessa forma, tanto que eu já gastei acho que 3 cadernos. Ah, você é boa Acho que eu no já mapa gastei três mental, cadernos. então, né? Tudo meu precisa ser anotado. Se eu ficar só lendo a lei e desligar, aquilo não fica na minha mente. Se eu esquematizar tudo, colocar lá só metabolismo de carboidrato, pronto. Aí tá lá 4 folhas, aquilo fica na minha mente. Legal. Eu também funciono bem escrevendo. Eu posso até assistir, né, a aula e tudo, posso ler, mas a parte da minha escrita é o que mais reforça realmente minha assimilação também do conteúdo. Comigo é E no assim, dia exatamente desse anterior, jeito. nos dias anteriores à prova, assim, como que foi a sua rotina de estudos na semana que antecedeu a prova e o dia pré-prova? É, na semana anterior mesmo, eu já começo a botar o pé no freio, né? Então ali eu já vou desligando. Eu já não pego mais leituras pesadas nenhuma. Se a prova é domingo, no domingo anterior, eu estou folheando o caderno, aquilo que eu sei que aquela banca cobra muito, eu Uhum. passo um olho. Agora, nos 2 últimos dias, aí eu fecho tudo e eu não toco mais em nada. Eu fico descansando a mente, porque eu sei que na hora de fazer a prova tá fresquinho lá, tá tudo descansado. Sim, é descansar a mente para não se sobrecarregar, né? É muito inteligente fazer isso, né? Muitas pessoas acabam não confiando, achando que não fez o suficiente e tenta ganhar tempo antes da prova e acaba se esgotando, né? E na hora da prova acaba não conseguindo resolver. Exato, em cima da hora não resolve nada. Não Se, adianta. se preparou ali antes. Marta, e o que que você considera seus principais erros e acertos na sua trajetória de estudos para a EBSER? Meus principais acertos, eu diria que seria o altíssimo grau de disciplina e como eu levei a sério isso, essa questão de eu pedir demissão, agora eu vou estudar para concurso para passar. E levar isso muito a sério, com muita disciplina, estudando motivada ou não. Uhum, E um dos acertos principais, ter comprado a assinatura do Estratégia logo, assim que eu comecei a estudar. Isso para mim, essa junção de coisas, o aluno somado à ajuda dos professores, acho que são os maiores acertos aí desse processo. E eu acho que os maiores erros, foi bom eu pensar sobre isso, porque alguns dias é aquele dia que você abre o computador para estudar e fica ali sem conseguir reagir, mas eu acho que é normal, acontece na vida do concurseiro. Eu quero só prestar atenção para isso não acontecer tanto, né, não ser frequente, mas eu estou sempre ligada ali para isso não acontecer, porque eu lembro dos dias que eu olhei das provas, quando eu olhei a questão, e eu lembro de uma questão sobre ácidos graxos, que eu não sabia responder. E naquela hora eu anotei assim, é, do dia que eu não estava afim de estudar. Então, se eu tivesse usado aquele dia, quem sabe eu não estava naquele assunto. Então, claro que ninguém é perfeito, vai estudar com perfeição, mas é prestar atenção para ir crescendo sempre, né? Melhorar sempre, acho que é isso. legal. Você chegou a pensar em desistir por algum momento? Achou que não seria capaz de alcançar aí a aprovação? Eu tive um dia, tem um tempinho,
que eu desisti, assim, eu estava decidida a desistir. Foi um dia que eu estava cansada. Talvez, não sei se foi um dia que eu tive muitos erros em questões, como acontece às vezes, a gente está fazendo questão, tá naquele dia que a gente só pega a questão que erra. Talvez é porque Uhum. filtrou errado ali na plataforma, pegou um nível muito difícil, não estava mesmo bem naquele dia. Nesse dia eu desisti, aí eu falei com minha irmã, e ela não deixou eu desistir por telefone, porque a gente mora em cidades separadas. E ainda bem que eu não desisti nesse dia, porque eu sei, como ela diz, como minha família fala, que é uma ascensão, eu estou só subindo. E uma coisa que um professor da estratégia falou, eu esqueci o nome dele, Você é um professor de qual área? Você lembra isso? Do SUS? lembrei o nome dele, é Ebert. Ah, Por alguma Herbert. razão, eu estava numa aula dele. E aí ele falou assim: a vida do concurseiro é uma montanha russa. Essa frase, para mim, foi marcante, porque toda vez que eu penso em, poxa, isso vai demorar muito, isso não vai dar certo, quando vem os pensamentos intrusivos, né, os pensamentos errados, essa mensagem de Ebert tá aqui, sabe? Dizendo: é uma montanha russa, daqui a pouco você sobe de novo, é Com assim, bora certeza. que É a gente vai. a insistência, né? A persistência nos estudos é o que vai chegar no caminho, né? E por É último, isso. Marta, por fim, o que você aconselharia a alguém que está começando a estudar para concurso, né? Deixa sua mensagem para quem almeja chegar na tão sonhada aprovação. Tenha coragem de tomar esse passo. Concurso público é árduo, é cansativo, tem dia que parece que cansa mais do que trabalhar. Você termina o dia mais cansado do que um dia de serviço. Mas não deixa de começar. E comece certo, comece certo. Se você já está podendo ouvir um conselho de alguém que já andou um ano, como eu, esse é meu conselho, comece certo, vá com tudo, não para no caminho e conte com professores, conte com materiais. No caso, no meu caso, para mim o melhor, e eu não falo isso só porque eu estou aqui falando agora, para mim o melhor é o estratégia, não tem outro. Conte com isso, com um bom suporte de professores e não desista. Vai ter a hora de cair, vai ter que levantar. É a montanha-russa do professor Herbert. É bem Mas verdade. acho que essa é a mensagem que eu diria. Ah, Marta, muito obrigada por ter aceitado nosso convite de participar aqui do canal. Tenho certeza que a sua entrevista vai inspirar e vai fazer com que muitos concurseiros se sintam acolhidos, né, e animados para continuar nesse caminho. Muito obrigada pela sua presença aqui. Espero poder te entrevistar muitas outras vezes, se for da sua vontade, né, prestar outros concursos. E a próxima entrevista vai ser da sua convocação da IBSER. Vamos jogar para o universo. Amém! Vamos sim, está jogado, professora. Foi uma honra te ver, conversar com você e poder te agradecer assim, de perto, virtual, mas de perto, Obrigada, pessoalmente. querida. Até mais.